Chega a socialista economicamente. Porque assim, se você não... Provavelmente ia ficar pior. A gente leva muito... Eu não sei se vocês acham que a gente é mais ligado ao Chega, mas a gente leva muito hate da malta do Chega, viu? Sério? Na verdade, Chega o não nosso gosta da gente, canal- não é. Eu não sei se vocês acham que a gente... Não, eu não falo A gente, com quando a vocês. gente diz que o Chega é socialista economicamente, esse cara vai ter malta aqui no chat falando seus burros e tal. A gente Mas é acha que o as Chega... ideias de vocês é mais associado ao Chega. Não. Não. Aí se você Não está diria falando... isso. Não, é minha, eu tô perguntando. Não, não. Desculpa se eu Você quer tava uma afirmação, afirmando. é? Não, eu tô perguntando. Deixa eu fazer não. uma pergunta. E para vocês, qual é a solução da imigração? Vamos dar um passo atrás. Vocês disseram, nós precisamos de mão de obra, certo? Sim. Isso. Porquê é que precisamos de mão de obra? Porque são pessoas para fazer a máquina funcionar. E porquê é que essas pessoas não existem aqui em Portugal? Porque os salários são baixos, eu iria para fora também. Mas é onde eu cheguei. Onde eu cheguei. 30% dos portugueses, primeira geração, estão todos lá fora. Sim. Um terço dos portugueses está lá fora. 5 milhões. Quantos Só em jovens? França são 2 e tal. Não, 10, se eu nascesse em Portugal, eu não Você também ficava tava aqui. fora, é isso? 70% de todos os jovens dizem querer emigrar. 70% Isto é dos trágico. jovens aqui... Claro. Isto não é um dizem que vão país, migrar. isto não é um De país. 10, 7 vão sair. Isto não é um país que satisfaz, um país que não é capaz de dar esperança e que dar uma perspectiva futura positiva aos jovens deste país, não é um país. Mas isso É tudo um são Estado em falência. Mas isso tudo são políticas públicas, eventualmente, que são políticas a longo prazo. As políticas Não se públicas são resolve as causas disto. É Mas isso, isso- a longo prazo. As políticas públicas são o que causaram este Você problema. pode ter opinião que as políticas públicas... Não é uma opinião, é um aplicar- facto. Irmão, a gente... Não, ô Eduardo, o Você o pode- país deu errado. O país está dando errado. Se as pessoas Sim, estão saindo ó, daqui... Discordo. O Discordo. Portugal está O bem? país deu errado. Não, Portugal Eu está discordo. bem Eu acho economicamente? que há movimentos sazonais em países. Por quê? Isso é normal E por quê? acontecer, como eventualmente houve no Brasil a saída de brasileiros. E houve, por exemplo, um período que o Brasil recebia N imigrantes. E é natural que isso aconteça. Eu olho para as coisas de forma fria. Tu tens um filme nos cinemas. Um tem a sala cheia, um tem a sala vazia. Qual é que está a ter mais sucesso? O que tem a sala cheia. Se os portugueses saem daqui para ir para a Suíça, saem daqui para ir para a França, saem daqui para o Luxemburgo, Eu não é óbvio acho- que eles têm melhor qualidade de vida Eu nesses acho que eu países. tenho uma opinião um pouco mais... Acho que essas questões do filme tá cheio ou tá vazio, uma analogia. há Mas outras sim, questões. foi uma analogia. Mas assim, Eduardo, em Eduardo, só relação a para isso. tentar entender o ponto do Eduardo. Tu acha que Portugal hoje economicamente está bem? Economicamente, eu acho que sim. Em relação Eu a... acho que sim. Em relação... É que você se apega muito à questão de salário. E realmente o salário em Portugal é baixo. Houve um aumento gradual do salário. Há outras questões econômicas que vocês conhecem que não dá para amanhã se colocar o salário... Porque isso na cabeça das pessoas é muito simples soar. Vamos colocar o salário mínimo a 2.000 euros. Não é assim que funciona na base econômica em si. Sim. Senão seria a coisa mais fácil, todo mundo faria isso. Para que todo parar mundo com 2, feliz, 10, exato. 15, Vamos por 20? 10, 15. Isso O teria salário, se mínimo, resolvido. o salário mínimo, por exemplo, eu não quero interromper, mas o salário mínimo, por exemplo, é das piores coisas que existe. A política de salário mínimo é a pior coisa que pode ter acontecido às pessoas mais pobres e sem qualificações ou os mais jovens. Por isso é que muitos deles vão embora também. Porque eles ficam sem acesso ao mercado de trabalho. Isso é uma das coisas que nós tentamos destruir. Porque nós aqui no Zuga, nós somos mesmo diferentes. Eu não sei se vocês estão a entender. Porquê? Nós, a cada 6 meses, temos 20% da nossa audiência que vai embora. Porque eles querem ir lá confirmar as ideias deles. E de repente chegam lá a malta do Chega. Estes gajos estão a dizer que o Chega é Achou que a gente socialista. era do Chega, é? Estou a dizer que o Chega é socialista. Estão a dar mérito às ideias sociais deles, a dizer que é importante falar sobre isto, mas estão a dizer que é uma pena que ele se tenha tornado socialista porque em 2019 tinha um programa económico libertário, fazia menção a Milton Friedman, Friedrich Hayek, prémios Nobel de Economia, Milton Friedman, etc. É uma pena isto ter acontecido. Porra, já não gosto deles, estás a ver? Sim. Já não confirmamos a perspectiva deles. De repente começámos a falar de Ucrânia e Rússia. Ou és ou és da equipa azul, vermelha e branca, ou és da equipa azul e amarela. Não há hipótese. Ou és Ucrânia ou és Rússia. Não há meio termo. Estes gajos têm um meio termo, é pró-Rússia. São pró-Putin. Então foram-se embora também. Ou seja, nós não estamos a tentar ser populares, estamos a dizer a verdade. E a verdade é esta. Tu em Portugal tens o sistema económico... Cuidado com isso em dizer a verdade. Nós em Portugal... A nossa verdade. Diz-me se alguma destas expressões vai ser mentira. Até que você me prove o contrário. Se você conseguir me provar. Portugal tem 70% dos jovens a querer abandonar o país. Isto é uma nação falhada. Portugal tem portugueses a ir embora e mão de obra barata de outros países a entrar. Isto é uma nação falhada.
Uma nação falhada. É uma nação que não consegue manter os seus próprios habitantes. É uma nação falhada. Você falou, se nascesse em Portugal... Sim, não, tava isso eu morando onde concordo. hoje? Portugal é Eu ia ótimo. embora, Porra, tá ligado? Portugal é ótimo. Tem nacionalidade portuguesa. O que Não. faz ficar aqui? Porque eu tenho um vínculo de amor a Portugal. Acho que nós estamos mais nacionalistas portugueses. Não, eu do que vou os falar. portugueses. Eu gosto muito de viver em Portugal. Eu dei a voz pra ele no início, falando, não, ele é o Não, português velho. da mesa. Eu já vi que tem 3 portugueses na mesa. Eu, sou o único eu, sou, brasileiro. eu né? sou sincero. Eu amo Portugal, eu gosto muito de viver aqui. Vocês são portugueses, pá. Mas- Vocês são portugueses? Sim, Qual é mas o teu último nome? o meu é Reis Pena. Português. Qual é o teu último nome? Se você me disser que toda vez que eu vou em órgão público aqui, eu digo meu nome, a pessoa fala assim, mas da onde é? Aí eu tenho que contar toda a história. É um nome meio estranho. Meu nome é Chavans. Chavãos. É português? Isso é capaz de ser espanhol, não É é? português? Não, provavelmente não. É português. Ah, Chavança. É bem provável. É bem provável. Inventado Estás a por ver? um português. Tens mas filho é de português. Ah, ok. Filho de vai, português é português, pá. Eu estou zero interessado com estas batalhas ideológicas de, ai meu Deus, o Brasil e Portugal, o Brasil contra... Não, zero. Não, isso não tá na mesa, nada. Isso é o que os coletivistas querem, é que nós nos separemos com Sim. estas identidades. Não, eu estou mais interessado em aliar pessoas com as mesmas ideias. Para mim, isso é o que é mais importante. O que eu quero é que Portugal, irmão, prospere aí, que eu tô morando aqui, cara. Eu vou repetir a tua pergunta. Marquinhos, qual é a solução, então, economicamente, pra gente resolver Portugal? A solução é muito simples. Era isso? Olha para o que funciona, Boa, tamo junto. olha para o que funciona e copia. Olha para o que funciona e copia. Quais são os países que são melhores economicamente que Portugal? Todos, basicamente, aqui na Europa. Eu vejo, por exemplo, a Irlanda. A Irlanda, Que é melhor era que uma Portugal. economia de merda. Isso. E hoje, porra. Foi resgatada como nós, na mesma altura. Foi na mesma altura. Eles saíram do mesmo ponto Exato. e hoje a Irlanda tá recusando bilhões da Apple e falando, que não, eles fizeram? não sei que eu vou gastar dinheiro. Vocês não acham que isso é... Não vamos mudar de tema, não vamos mudar de muitas tema. vezes olhar coisas que às vezes funcionam. Primeiro que as características do país são Não. completamente Não, mas elas funcionam em todos. Não, Eu consigo dar 20 exemplos. É igual, é. Eu acho que tem que ver coisas boas. Não tem que se copiar no copy e cola, como a gente tava falando aqui no sim, início. sim. Mas eu acho que tem que se fazer alguma coisa. Porque se Portugal não fizer nada economicamente, vai acontecer o que você tá falando. Vamos melhorar então. Quais características, por exemplo, a Irlanda, a Suíça, Luxemburgo, os países Liechtenstein, nórdicos, países Luxemburgo tem parecido, que se calhar tá funcionando, que a gente poderia copiar. Isso. Qual é a característica? A nível económico. Todos eles estão acima do ranking de liberdade económica de Portugal. Eu quero que Portugal suba no ranking de liberdade económica. Vocês vão aí ao ranking de liberdade económica. Vamos ver em que lugar é que está Portugal. Está atrás deles todos. Os países com mais liberdade económica têm mais sucesso económico. Tão simples quanto isso. A fórmula é simples. E não importa a cultura. É. Liberdade económica funciona. As pessoas são livres para empreender, as pessoas são livres para arriscar, são livres para lidar com as consequências dos seus riscos, mas também com os ganhos quando dá certo. E a liberdade económica funciona. Funciona em todo lado. Todo lado. Na África, na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, em todo lado. Até na Antártida funcionava. Mas vocês acham que esse país nenhum teve função estatal auxiliando? Auxiliando o quê? O mercado livre e auxílio estatal são antagónicos. Agora, se eles têm um Estado social do qual tiram partido, por exemplo, os países nórdicos. Os países nórdicos, muita gente até de esquerda costuma dizer, temos que ser como os países nórdicos. Eles são tipo socialistas democratas, ou democratas socialistas. Eles são um dos países mais livres economicamente do mundo. Eles são os países mais capitalistas do mundo. Eles são mais capitalistas que os Estados Unidos. Mais capitalistas que os Estados Unidos. E eles fazem fruto dessa riqueza que geram para depois alimentar um Estado Social. Eu sou contra o Estado Social.